Como a portaria remota e o controle de acesso ajudam na segurança condominial? Portaria remota há 10 anos atrás para hoje mudou muito. E hoje eu tenho dois convidados aqui. Meu Deus do céu! A melhor forma de sensibilizar, ou de que eu vejo, é mostrar que funciona. Quando a gente começou era muito simples, descoberta, mas hoje com uma tecnologia e com tudo que dá para fazer, ela ficou surreal. Não só a questão da economia que a portaria Porter proporcionou para os condomínios, né? Mas principalmente no que diz respeito ao controle de acesso. Fala galera, Mega Power, mais um grande episódio podcast. Esse que é o podcast oficial da Porter, onde quem traz assuntos interessantes, assuntos dinâmicos e assuntos polêmicos. E hoje eu tenho dois convidados aqui, meu Deus do céu, que moram no meu coração. Vou deixar vocês ansiosos, calma. Mas o assunto de hoje tem tudo a ver comigo, né? Meu Deus do céu. Como a portaria remota e o controle de acesso ajudam na segurança condominial? Você que é síndico, meu Deus, portaria remota, controle de acesso, o que isso tem a ver? Será que vai funcionar no meu condomínio? Será que não vai? Então hoje a ideia é nós tirarmos todas as tuas dúvidas sobre esse conceito que já é uma realidade no mercado condominial brasileiro, mas para ti daqui a pouco, será que funciona? Será que eu posso misturar o porteiro com controle de acesso? Será que eu posso botar tecnologia? Como é que funcionam as entregas no condomínio? Então, nos próximos minutos, tem dois especialistas aqui na minha frente que nós vamos falar sobre essa questão de integração, sobre essa questão de solução, e fica junto comigo. E aqui embaixo, já tá rolando os nossos patrocinadores. É eles que mantêm esses episódios, é eles que nos dão condição de estar aqui comunicando para vocês e entregando conteúdo. Se você está ouvindo, né, em alguma plataforma, você está vendo esse podcast, eu tenho certeza que esses patrocinadores estão ajudando a transformar o mercado condominial brasileiro. Bora seguir essa turma. Então vamos lá. Eu vou começar aqui, tchan. Não vou pedir para ele se apresentar, você já entende que eu não gosto de ficar apresentando no início, porque eu já quero entregar um conteúdo. Alessandro, esse é o cara da portaria remota no Brasil. Ô Ali, a portaria remota há 10 anos atrás e hoje? Conta um pouquinho pra galera. Fala, Woody. Ô, Glória! Cara, portaria remota há 10 anos atrás para hoje mudou muito. Quando a gente começou era muito simples, era muito descoberta, mas hoje com uma tecnologia e com tudo que dá para fazer, ela ficou surreal. Tem que conhecer bastante, é uma boa oportunidade que a gente está tendo aqui agora. Verdade. De mostrar o que a portaria remota, aonde ela está, porque às vezes as pessoas estão há 10 anos atrás ainda achando aquilo. Perfeito. Então hoje o que a gente tem entregado já com tecnologia, com entendimento do próprio mercado, os síndicos aceitaram um pouco mais a inserção de tecnologia, que o condomínio há 10 anos atrás, eu posso estar falando bobagem, mas quase não tinha tecnologia. Perfeito. E você acha que ainda existem soluções que estão há 10 anos atrás no conceito de controle de acesso e portaria remota? Você acredita essa costura de produto no mercado ainda continua sendo oferecido no mercado condominial? Não, sem dúvida. Sem dúvida. Muitas empresas simplesmente abrem a porta. Elas são longe de uma portaria. Entendi. De fato. Eles abrem a porta de longe. Perfeito. Simples assim. Perfeito. Vou agora para minha convidada síndica Mega Power de Floripa, grande Paty. Paty, eu quero que você conte o teu primeiro contato com portaria remota, como foi e há quanto tempo foi. Imagina que tem milhares de síndicos que estão vendo esse podcast, está gravado, a pessoa está correndo lá e na plataforma está ouvindo. Como é que foi essa experiência? Então, num primeiro momento, todos acabam tendo um pouco de dificuldade de entender, porque eles acreditam sempre que não vai dar certo. Uhum. Né? Não vai dar certo até o momento que eles têm realmente a experiência. E nós, síndicos, temos essa dinâmica também de estar buscando sempre tecnologia, inovações para os condomínios, porém, precisamos levar em consideração também a vontade dos moradores. Perfeito. Né? Então, nada melhor do que um síndico ir
testar, ver como é que funciona, para assim poder explicar até melhor numa assembleia, numa reunião com os moradores, para tentar sensibilizá-los dessa importância. Tá. Então, num primeiro momento que eu estive em contato com a portaria remota, eu acredito que fazem uns 8 anos. 8 anos já? Por aí. Pessoal, nós estamos no início, eu vou falar aqui, mais ou menos, estamos gravando no início de 2025. Ela está falando que, eu sou ruim de matemática, 2017, ela já teve o primeiro contato da solução de portaria remota. Fala mais sobre. Então, e daí naquele momento era ainda algo muito inovador, né? Tá. Para um condomínio que sempre tinha aquela figura do porteiro ou do zelador, que o zelador precisava pegar as encomendas, o zelador precisava anotar quem ia entrar, quem ia sair. E apareceu uma tecnologia nova, que até então ainda se trabalha nessa inserção nos condomínios, porém hoje é muito tranquilo. E lá atrás eu também, como síndica, tinha uma dúvida, né? Será que funciona? Pois é, E justamente. agora, porque não funcionar, o problema é do síndico, né? Sim. Então, fomos buscando entender essa tecnologia há 8 anos atrás, era algo, como o colega que falou, ainda estávamos caminhando para uma tecnologia mais avançada. Mas eu já vi algo que seria interessante para os condomínios, principalmente sobre a questão da segurança, né? Para. Agora eu vou dizer, agora é ô glória, agora é bênção. Sabe por quê? Porque assim, ó, tá cheio no mercado, Paty. Ah, porque portaria remota é mais barato, Talvez no início, lá atrás, eu acho que nos primeiros 2, 3 anos, foi o apelo. Mas você acabou de falar que não, quesito segurança. Conta um pouco mais sobre essa questão, que isso para nós é muito importante. E para você, síndico, ah, meu Deus, será que é seguro? Ó, a testemunha vai estar as redes sociais dela na descrição aqui, para você chamar ela, vai estar o Instagram dela, para você poder chamar a Patrícia e entender na prática o que ela falar. Fala um pouco mais sobre isso. Então, sobre a portaria remota, sempre teve, né, essa questão, a segurança vai diminuir. Não, a segurança não diminui, a segurança aumenta, né? Nós temos as questões dos monitoramentos, os quesitos para ter acesso ao condomínio. Hoje em dia, com a tecnologia muito avançada, então, na palma da mão ali, você convida e desconvida as pessoas, você muito libera e não libera, onde que em um momento o ser humano ali ocorre falhas. Sim. Vai ocorrer falhas, é humano, pode se distrair, passa alguém, a pessoa não vê. Então, isso acaba gerando uma vulnerabilidade de segurança para o condomínio. E a portaria remota, não. Ela tem um ciclo muito fechado para esse acesso, né? Então, não tem ali o cadastro, você não vai entrar, você vai ficar ali fora. Muitas vezes as pessoas falam, não, mas não é seguro, porque qualquer um entra. Não. Perfeito. Ninguém entra sem ter o cadastro, sem ser convidado. Então, a segurança, no meu ponto de vista como síndica, entendo que a portaria remota traz muita segurança para o condomínio. Boa, Paty. Alessandro, nosso diretor de produtos da Porter, o fundador da Porter Group, junto com o Beal, junto com o Juliano. Ali, conta lá em poucos minutos um pouquinho do que você está fazendo. E eu quero que você fale também, logo em seguida da tua apresentação, essa questão da rastreabilidade, né, do morador. E tu bate muito na tecla, que tem que ser segura a solução mesmo, né? Fala um pouquinho, Ali, quem é você? Bom, eu sou o Alessandro, sou diretor de produtos hoje da Porter, mas sou um dos fundadores. Então, a gente começou essa brincadeira lá em 2012, eu e o Beal e o Juliano, lá em Cuiabá. E de lá para cá a gente vem trabalhando para cada vez mais resolver a vida de quem mora em condomínio, né? Então, eu costumo dizer que a Porter democratizou o controle de acesso em condomínios, porque em 2012 poucos condomínios tinham um controle de acesso. Olha que interessante, verdade. Mas assim, Ali, é que para ti é claro isso. Para mim não era claro quando eu entrei no grupo, né? É porque, não, mas tinha lá um tecladinho, tinha senha. E o Ali, meu Deus, dá aquela chapuletada em mim. Cara, tinha, mas e o controle? Fala um pouco disso, porque tem muita gente que ainda dá um tecladinho lá. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho. Então, assim, o que acontece? Em 2012, uma das maiores dificuldades que a Porter teve na época de fazer alguma coisa foi que a gente teve que construir o equipamento. Tá. Os equipamentos que tinham de controle de acesso eram importados, eram caríssimos. Um condomínio não tinha condição financeira
e quase não justificava aquele investimento para controlar o acesso. Então, a gente teve que construir um controle de acesso focado para condomínio que justificasse financeiramente para o condomínio usar, né? E eu costumo sempre dizer, né? Quando você falou um pouquinho da segurança, que a pessoa não entra, que a pessoa faz isso, não é o equipamento que faz isso. É o serviço que faz isso. Legal, então, bacana. a empresa que vai prestar o serviço de portaria remota para o seu condomínio, ela é muito importante, porque é ela que barra, é ela que segue o processo. Quais são os critérios desse condomínio para entrar uma pessoa? Perfeito. Ela que tem que seguir isso. Muito bom, Né? muito bom. Então, não é uma questão de qual equipamento eu uso lá. Equipamento, se você pegar o equipamento mais caro que tem no Brasil, no mundo hoje, e colocar lá, ele é meio inútil se ele não tiver uma gestão. Um processo. Ele tem que ter um processo. Isso. Então, a Porter, como a Porter, ela faz o software, ela faz o hardware, ela faz a aplicação e, principalmente, ela presta o serviço. Legal. Ela está preocupada com o morador. Então, a gente faz tudo com que isso seja colocado, cadastrado de forma correta para a gente rastrear essa pessoa. Legal. É muito comum hoje, Odirley. Até um desafio para vocês, em condomínios que você tem lá, eu tenho um controle de acesso aqui e tal. Faz um teste, tenta tirar uma pessoa lá de dentro. Ninguém mais sabe quem é essa pessoa. Calma. Deixa eu explicar. É que o Ali fala bem tecnicamente, deixa eu falar do povão nosso aqui. O que o Ali tá dizendo é o seguinte, ó. Imagina você que tem um controle de acesso no teu condomínio e o cara tá lá há 10 anos, que é um pessoal de serviço, e tu quer tirar esse cara de 10 anos, ele foi embora, não vai entrar mais. Tu quer tirar esse cara, né, Ali? Exatamente. Tu quer desafiar esse síndico a tirar esse cara. Não consegue, né? Tecnicamente não é o problema, sabe, Dirley? Se tu olhar a função da marca daquele controle de acesso, sim. Você vai lá, encontra essa pessoa e tira. O problema é que não houve um processo no cadastro desta pessoa e essa pessoa não tá lá com o nome Odirley Rocha. Animal. Ela é um ID. E eu não sei quem é essa pessoa para tirar. Ou seja, nesse momento, não tem mais controle de acesso. Verdade. Tu conta sempre o exemplo, né, Ali, que eu gosto muito, que tu, não precisa citar o nome do condomínio, mas você quando veio pra Floripa morou num condomínio que até hoje você entra nesse condomínio. Eu morei em 2 condomínios. Eu morei em 2 condomínios em Floripa logo que eu cheguei. E eu entro nesses condomínios até hoje. Aí, ó. Por quê? Porque ninguém me tirou. E eu sei o porquê que ninguém me tirou. Porque aquele que me cadastrou e não cadastrou Alessandro do 401. Ainda bem que não é 401. Queima, senhor. O 401 é o encrenqueiro, né? O 401 é o queima, senhor. Tu sabe como o 401 não queima no embargo do inferno. Do 301, melhor, isso não está tabulado lá para que a gente consiga retirar tecnicamente. Sim. Então legal. isso, de fato, dá uma sensação que tem um controle de acesso, mas ele não existe há muito tempo. É bem comum você chegar num condomínio que tem 100 moradores de fato e tem 500 pessoas cadastradas no controle de acesso e a gente não faz a menor ideia quem é. E nenhum síndico eu vi que tem coragem de resetar, E começar botar do zero. todo mundo para fora e começar do zero. É difícil. Pati, quem é a grande Patrícia da Leal, aquela pessoa que já estamos conectados há muitos anos? E, Pati, conta um pouquinho da tua história e conta um pouquinho o que a Leal aqui faz na Grande Florianópolis. Então, Odin, nós estamos conectados, que bom, né? Há um bom tempo. Então, eu sou a Patrícia de Souza, sou uma das sócias da Leal e Souza Gestão de Condomínios. Nós atuamos na Grande Florianópolis com serviço de sindicatura profissional, né? Eu parei de falar eu só sou síndica, né? Perfeito. Porque às vezes as pessoas falam só síndica, pô, é tudo super fácil. Não é fácil, não. É uma atividade que tem que ter muito conhecimento e muita dedicação, comprometimento. Então, hoje nós atuamos aqui na Grande Florianópolis, atendemos condomínios desde médio a alto padrão. Perfeito. E atendemos São José, Biguaçu, Palhoça, Florianópolis. E estamos aí hoje nós temos 14 anos de experiência, Parabéns, né, na sindicatura. Muito legal. Por um tempo, trabalhava paralelo, né, como síndica e tinha uma outra atividade, onde fiquei 16 anos na parte de gestão no Ministério da Saúde, mas chegou um momento que a sindicatura me puxou de vez. Né? E não se arrependeu?
Jamais. Oh, glória. Jamais. Oh, glória. E hoje nós estamos aí atendendo os condomínios, aprendendo cada vez mais. E, assim, você falando ali, veio passando uma história, né, nas nossas cabeças, porque é bem isso mesmo, as questões dos controles, as questões da... E o síndico fica muitas vezes ali refém. E o que você falou pontuou muito bem. Não importa o melhor aparelho. Se você não tem uma gestão realmente 100%, né? Legal. Ou que busque o 100% sempre. E essa questão aí, como síndica, nós encontramos muito e trabalhamos aí tentando, né? E atuando da melhor maneira possível para buscar a gestão dos condomínios. Pati, dica Mega Power. Qual a receita do bolo para quando você quer levar uma empresa de portaria remota para um condomínio? O morador não sabe da tecnologia ou não ouviu falar, mas você sabe porque você já tem essa solução de tecnologia em outros condomínios. Quais são os passos que você orienta o síndico que está ouvindo esse podcast ou vendo no YouTube esse podcast? Odi, o que eu sempre faço? Eu preciso entender o condomínio, a rotina do condomínio e apresentar para ele a melhor sugestão. Então, muitas vezes os moradores já estão preparados, mas eu vou dar um exemplo muito prático que aconteceu semana passada. Fui convidada para fazer uma proposta num condomínio, cheguei lá, apresentei e eu tinha um condomínio muito próximo. E até, por sinal, a Porter faz a portaria remota lá. Glória! Aleluia! Glória, 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 glória. Vai lá. O que eu fiz? Convidei a conselheira que estava nos entrevistando, mostrando o condomínio. Eu falei, você tem 10 minutos? Porque eles também estavam buscando portaria remota. Ai, que legal. E eu não sabia. Na hora da conversa, ela foi me passando, daí eu falei, então eu quero te mostrar como é a gestão da Leal e Souza neste condomínio e também já vou te mostrar como é que é a gestão da Porter. Peraí. Então, uma dica que você está dando é que pega o conselho ou um representante do conselho e leve na prática, um condomínio na prática. Seja para mostrar toda a tua inteligência ali de serviço e também de portaria remota. Exato. Legal. Como eles já estavam buscando isso, já tinham algumas propostas em mãos e eu falei, vamos lá, vamos. Ela topou. Coloquei ela no carro, fomos ali. Legal. Chegamos num condomínio, onde um condomínio que tem muita demanda de locação por curta temporada. Então tem que funcionar 100%, né? Porque o anfitrião já vai passar o convite, já tem a facial, já tem... Então, ela ficou impressionada, mas isso tudo é uma portaria remota? Eu falei, Top. Hoje a gente não tem controle de nada. Entra gente, sai gente, a gente não sabe. Acontece, quebraram esses dias uma porta, ninguém sabia quem era. Daí eu falei, então eu vou te mostrar como funciona aqui. Fui mostrando e cada passo eu ia mostrando no aplicativo. Agora eu vou abrir essa porta aqui. Tá, mas como que você vai abrir a porta daqui? O portão da garagem? Não tem como. Tem, e fui mostrando. E essa tecnologia, ela chama atenção, por quê? Porque ela mostra segurança. Hoje as pessoas querem segurança. Então, tu tem um dispositivo. O que eu falei para ela? Então, se você tem filho? Tenho. Você vai controlar a entrada e a saída do teu filho. Com notificação. Como assim? Legal. Como? Bacana. Eu morava num outro condomínio e isso nunca aconteceu, Patrícia. Legal. Então deixa eu te mostrar aqui. Ó, o meu menino chega todo dia de 6h30 a 6h35 com a van e para na frente do meu apartamento. Se ele não chega, se eu não recebo a notificação, eu já fico preocupada. Como assim? Abri e mostrei para ela, tá aqui, ó. Legal. Ele tá saindo pro colégio agora. Inclusive com imagem, né? Inclusive com a imagem dele chegando. Daí ela falou ainda assim, tá, mas isso você só recebe a notificação. Não, tá aqui. Abri e mostrei a imagem. Ele está saindo, esse colega aqui estuda com ele no mesmo colégio, vai com a van e eles retornam os dois juntos. Então, a melhor forma de sensibilizar, hoje o que eu vejo, é mostrar que funciona. Top. Paty, segura aqui. Dica Mega Power, Ali, galera. Tem um monte de síndico, Ali, que tá se incomodando com plataformas similares com o Airbnb. Cara que não tem rastreabilidade. Tá cheio de plataforma no Brasil, tem mais de 100 aí de plataformas no Brasil com essas questões de locação de curta temporada. Nós temos case na prática dessa integração. Como é que funciona isso, Ali? Hoje, aluguel por temporada para nós sempre foi uma dor de cabeça, né? De verdade, né? E o desafio da Porter que nós tivemos lá foi... É inevitável, não tem mais como não ter, né? Isso, vai ter sempre, isso. Isso é certo. Então, alguns resistiram,
Mas, enfim, não tem como evitar. Então, qual que foi a saída da Porter? Então, isso tem que ser seguro, porque o nosso propósito ainda é cuidar do morador. Perfeito. É manter o morador seguro. E, óbvio, um aluguel por temporada, ele bota pessoas estranhas num condomínio. Sim. E questão de segurança é básico. Quanto mais pessoas estranhas circulam, seja prestador de serviço, seja entregador, seja o que for, aluguel por temporada, são pessoas estranhas que estão entendendo o convívio desse condomínio e em algum momento podem agir de má fé. Tá. Então esse é o nosso grande desafio. Esse foi o nosso grande desafio de como que a gente administra um condomínio híbrido entre moradores e aluguel por temporada. Aí vem o que a gente não abre mão, que é a forma certa de cadastrar. A rastreabilidade desse cara. Então, por exemplo, entrou uma pessoa e fez algum delito lá dentro. Ok, a gente sabe quem é o responsável, sabe que hora que essa pessoa entrou, sabe por qual plataforma ela entrou. E tudo isso é rastreado para pelo menos ter um registro e ter pelo menos para as autoridades aí usar para resolver, ou o síndico usar para resolver esse problema, né? Então, além de a gente manter essa rastreabilidade, o aluguel por temporada, ele movimenta um condomínio, principalmente nós no litoral aqui, né? Sim. No litoral aqui tem muita gente e a ideia é exatamente essa, é manter essa segurança, o aluguel por temporada não vai voltar e a gente manter essa segurança cada vez mais. Ou seja, então, alguns cases que a gente já tem, quem pede, quem faz esse convite, quem registra esse convite, quem valida esse usuário é a plataforma e essa plataforma comunica com a Porter dizendo que essa pessoa está autorizada, tá? Os primeiros, alguns menos tecnológicos, usam o porteiro, que é ilegal, para fazer uma espécie de recepcionista. Então, o porteiro que não tem treinamento nenhum ou nem porque quem paga o porteiro é o condomínio. Então, o condomínio não pode trabalhar para a plataforma de aluguel. Validar que é o Odirley, me dá teu documento. Quem faz isso é recepcionista de hotel. Então, quando a gente vai com a foto no cadastro facial, é uma garantia que essa pessoa é essa pessoa e essa pessoa está autorizada a entrar. Legal. Né? Quando a gente vai falar sobre isso no mercado, o pessoal fica de cara. Cara, imagina uma plataforma dessa, Seminar, Airbnb, então várias plataformas de locação. Na hora que você aloca o apartamento, a tecnologia já manda, Porter, manda um convite para esse usuário. Já validou no cartão de crédito, a pessoa já cadastra. Quando o Odilei recebe o convite da Porter, ele clica, vai pro Waze, a melhor rota para chegar no condomínio, ou pro Google Maps, chega lá o Odilei com o facial dele, encosta no facial do condomínio, já avisa check-in para a plataforma, totalmente integrado. Eu tenho certeza que isso vai ser mais uma disrupção no mercado condominial. Já temos mais um... Cara, nós vamos ter tanta coisa aqui. Tá gostando? Tá curtindo? Ó, bora... Tá gostando desse assunto? Então agora você vai clicar agora, vai começar a seguir o nosso canal e vai além. Vai lá, ativa a notificação para você receber os próximos episódios. Gostou do tutu, né? Para você receber os próximos episódios desses assuntos bem polêmicos e assuntos que contribuem para você. Então, ó, falando em assunto que contribui para você, meu Deus, eu já ia esquecendo, minha equipe de marketing ia me matar. Nós estamos viajando pelo país com Jornada Porter. Então, tá aqui na legenda do vídeo todas as cidades. Mas hoje já passou a minha cidade, agora que eu tô vendo. Meu Deus, o que eu faço? Vem pro Porter Summit. No dia 8 de novembro de 2025, nós vamos realizar o Porter Summit, o maior evento do mercado condominial brasileiro. Vai estar aqui em Floripa, no novo local. Não posso falar o novo local, mas é uma arena maravilhosa. Tá, o que eu ganho de você que tô vendo esse episódio? Você tem um super cupom chamado ODCAST. Você vai lá no Simpla, lá no Porter Summit, você vai botar ODCAST, porque você está ouvindo um conteúdo da Porter e você vai ganhar um super desconto para comprar o ingresso do Porter Summit. Vamos lá, continuando. Minha querida Patrícia, outra dica Mega Power. Como é que funciona nos problemas? E nós temos que ser franco mesmo. 3 horas da manhã, o portão eletrônico deu problema com portaria remota, 4 horas da manhã, a falta de energia. Como é que funciona o dia a dia de operação de um sistema de portaria remota num condomínio que você atua? Traga case. Então, nós temos alguns condomínios com portaria remota, então vai quebrar portão, vai faltar luz. Isso, pessoal, não é... A portaria remota, ela não vai...
excluir isso da sua vida. Isso vai sempre existir, né? São mecanismos que falham, né? Não tem luz, não vai funcionar. Então, nós temos uma praticidade muito grande, porque automaticamente nós já somos notificados, já se abre uma ordem de serviço, o prestador de serviço... Você não precisa abrir outro serviço, a própria plataforma já aciona e eu já recebo ordem de serviço aberta. Então, nós temos uma dinâmica, pelo menos a Porter apresenta isso. Isso é muito interessante, porque nós recebemos uma ordem de serviço, o técnico que vai estar, o problema que está acontecendo e o horário que ele chegou. Sensacional. Então, chegou num condomínio às 3 horas da manhã, o portão parou de funcionar. Tem energia, o aplicativo está funcionando, foi algo mecânico. Então, precisamos que um técnico vá até o condomínio. Nós já recebemos automaticamente, eu recebo pelo WhatsApp, a pessoa, quem está indo lá, o que aconteceu e que ele está iniciando o processo para manutenção. Assim que esse processo é finalizado, nós recebemos outra informação também, com a ordem de serviço sendo finalizada pelo técnico e o horário da saída deste técnico do condomínio. E isso facilita muito a vida do síndico, por quê? Porque os moradores, quando vêem um portão sem funcionar, eles ficam desesperados. Segurança, não tem ninguém aqui. Então, automaticamente, na hora que o técnico chega no condomínio, nós já informamos no grupo dos moradores, das informações, né? Legal. Nós, a Leal e Souza, nós temos um grupo onde a gente chama gestão. Gestão do condomínio X, Y, e ali só nós que colocamos as informações importantes do condomínio. E... porque um grupo de moradores, o 401, não ia deixar a gente passar as mensagens importantes, né? Então, nós já informamos ali, pessoal, temos conhecimento do problema do portão, Porter já enviou o técnico, está no condomínio e o problema foi identificado, esse problema. Então, quando finaliza, nós já encaminhamos também. Senhores, portão, e normalmente os técnicos é muito bom porque eles fazem vídeo para nós, mostrando, Patrícia, esse era o problema não foi no portão, foi numa solda que soltou, nós já soldamos, já está ok, vou te mostrar. E aciona o funcionamento. Então, todas essas informações é muito importante porque o morador se sente seguro. Isso que eu ia perguntar para você como síndica profissional, essas informações que antecedem uma reclamação é importante para ti? Muito importante. Né? Acho que dá mais credibilidade. É exatamente isso. Eles entendem que o condomínio não é mais um. Legal. Certo? Porque existem vários síndicos, existem várias portarias, existem o mercado ele é livre, né? Então, a gente entende ali, o morador ele fala assim, poxa, eu estou sendo visto. Bacana. Eu estou sendo visto. Eu achei que não ficava lá uma câmera escondida, o pessoal tomando cafezinho, ninguém estava aí. Não, eu estou sendo visto. Esses dias nós estávamos fazendo, olha só que interessante, esses dias nós estávamos fazendo uma limpeza geral numa garagem de subsolo. E eu falei, abre o portão e deixa o portão aberto. Não deu 5 minutos, a Porter me ligou. Oi, nós estamos identificando um portão aberto, está tendo algum problema? Nós não identificamos problema aqui no sistema. Daí eu falei, não, desculpa, não deu tempo de eu avisar vocês que o portão iria ficar aberto. Então, é essa a importância, porque isso que leva o morador a sentir dúvida da portaria remota. Porque, será que eles vão estar me olhando mesmo? O porteiro aqui, ele vai estar me olhando. Mas só que ele vai estar olhando outras coisas, recebendo mercadoria, anotando informações no caderninho, e muitas vezes o portão vai ficar aberto e o porteiro não vai ver. Né? E perfeito. A portaria remota já vem com uma dinâmica diferente. E a dinâmica que os moradores querem. Ali, a Paty falou um negócio da personalização, do atendimento. Eu quero que tu fale um pouquinho dos números. Ela falou que o portão quebrou. Quantos automatizadores nós temos no Brasil? Quantas aberturas é por minuto, por hora? Traga um pouco o número, que eu sei que tu é apaixonado por número, para o pessoal entender, mesmo com essa quantidade de números que você vai dizer, galera, presta atenção na grandeza do negócio do atendimento Porter a nível Brasil. A Paty acabou de evidenciar que nós atendemos personalização, atendemos com antecedência, deixamos toda a informação com arte de serviço e tudo, e agora o Ali vai trazer os números. Fala aí, Ali. Vamos lá, é bem legal o que você falou, sabe? Porque, de fato, quando a portaria a Porter assume,
os problemas de portões ainda eles continuam, né? Eles não eles vão continuar, porque de fato são problemas mecânicos. A maioria das vezes são mecânicos, tá, Odirley? Por vários motivos. Mas falando um pouquinho, cara, hoje a gente tá falando aí de... Acho que são mais ou menos uns perto de 15 mil portões veiculares. Uau! Tá? Portões veiculares. Nesse momento, a gente está abrindo 22 aberturas por segundo na operação Porter Nacional. 22 portas ou portões por segundo. Por segundo, seja ela aberta pela operação, pelo morador, pelo controle, por tag, por face, seja o que for, 22. É muita coisa essa operação, é muito gigante. Outro ponto legal que talvez você não saiba... Manda. Essa operação técnica são quase 500 técnicos no Brasil. Uau! Quase 500 técnicos, profissionais técnicos atendendo... Porter. Legal. Fazendo Exclusivo essa gestão. Porter. Então, assim, quando um portão de fato para, a gente tem uma inteligência, Odirley. De novo, vamos aqui falar... porque a Porter, principalmente, ela presta serviço. Então, a gente preza. Então, naquele caso do portão, se ele pediu para abrir e não abriu, a gente recebe um alerta. Se ele abriu e não fechou, a gente recebe um alerta. Muito legal. Se falha energia, a gente recebe um alerta. Se o portão foi forçado, a gente recebe um alerta. Então, assim, a portaria remota não se restringe a atender o interfone, tá? Boa. Olha, então tu tá deixando claro para mim e para todos que estão ouvindo que nós antecedemos muitas vezes o problema. Total. E que muitas vezes é comum a gente ligar então pro síndico ou até mesmo pro conselho, estamos atuando e o cara não sabe. Mas peraí, mas deu problema? É isso? Sim, Odirley, sim. Tu sabe, um portão de veículo, às vezes o síndico fala, de novo esse portão deu problema, deu 60 dias. Você vai vendo o último problema até agora, já deu 500 mil de abertura. Uau, glória. Então não é que o portão... Sabe? Não, tem bastante. Show, entender. Sabe? Não, é isso mesmo, Odirley. Nós estamos falando de 22 aberturas por segundo. Caramba. Se você pegar entre a última hora de serviço, que esse portão deu problema, para agora, porque às vezes, de novo esse portão deu problema, aí a gente vai lá e pega, porque a gente tem esse número, a gente tem esse dado de quantas vezes abriu, quem abriu, quando abriu. Entre a última ordem de serviço para agora, nesse outro problema, facilmente deu 500 mil abertura. Perfeito. 500 mil abertura, abriu, fechou, 500 mil vezes. Então, sim, ele vai dar problema. Ele é uma das coisas mais exigidas num condomínio. Legal, bacana. E ninguém leva tão a sério quanto um elevador, por exemplo. Sim. O elevador, por lei, o síndico tem que fazer aquilo tudo. E às vezes o motor tá um pouco velho, o síndico não troca, o morador acaba não... Pressionando para não trocar, né? Isso. Opção, porque não é uma coisa barata. E a outra coisa que é outro problema. Por questões financeiras, coloca um portão não profissional. Sim. Que é comum também. É verdade. Então tem muito projeto da Porter que a gente acaba não entrando se tiver uma coisa que não comporta, botando um motor residencial num condomínio. Por exemplo, tem um motor de R$800. Cara, esse é para sua casa, que você abre de manhã e abre no final do dia quando você chega. Um motor industrial é outro papo. E aqui eu quero dar parabéns aí pela PPA, né, que é uma das líderes mundiais em automatizadores de portões eletrônicos. Grande parceiraço nosso, grande Samuel, grande Matheus, a grande Mari, toda a equipe da PPA, obrigado por estar junto conosco. E a PPA, Ali, fala que a Porter que alavancou o motor Jetflex pelo Brasil, né? Então, a gente faz questão de falar, cara, realmente nós temos motores velozes, né? Não é motor veloz, são motores velozes, mas são motores industriais, para fazer 60 ciclos por minuto. Uau. São preparados para um condomínio. Né? Aguentar a resistência, Aguentar trabalhar o dia todo. Né? Então, assim, não é a mesma coisa você usar um motorzinho residencial e um motor industrial, que é o que a gente usa. Então, sim, a gente fechou essa parceria com a PPA lá atrás e vem de fato fazendo, porque essa é uma das... O portão não abriu, não importa de quem é a culpa, a Porter vai ter que arrumar. Sim, porque nesse momento, Odirley, nós perdemos o que a gente preza, que é o controle de acesso. Porque tá quebrado o portão, né? Então Nós temos dois problemas bem sérios. Por exemplo, ficar fechado, travar fechado é um problema. A gente não sabe quem está saindo e qual a gravidade que essa pessoa precisa sair. E travar aberto a segurança. Perfeito, sensacional. Pessoal, estamos lá, agora, para tudo agora. Agora nós vamos chamar um grande gestores condominiais pelo Brasil. Nós vamos chamar agora o grande Carlos Eduardo de Petrópolis, um síndico profissional. Você sabia que o Carlos é síndico de um castelo
Meu Deus, é verdade! O Carlos é síndico de um castelo lá em Petrópolis. Imagina você ser síndico de um castelo, um patrimônio histórico. Se você tem dúvida de como administrar um patrimônio histórico, tá aqui na legenda do vídeo, ou dos dados do Carlos, do síndico profissional, da empresa dele. Carlos, conta como é que é o controle de acesso e portaria remota aí em Petrópolis. É contigo, irmão! Fala, Odd, Patrícia, Alessandro. Muito bom estar aqui com vocês, participando do Oddcast, falando sobre o mercado condominial. Odd, quero contar para vocês, dividir um pouco com vocês a minha experiência aqui em Petrópolis com a portaria remota Porter, tá? Nós fomos os primeiros condomínios a utilizarem a portaria remota Porter, foi comigo, né? Nós implantamos, tivemos esse privilégio. O condomínio ficava numa região aqui de Itaipava, em que nós não tínhamos muito recursos de internet. E qual foi a grande novidade que nos resolveu assim um problemão? Era que o link, né, da base de monitoramento até ao condomínio é link direto, ou seja, é uma fibra que vai direto. Então nós não tivemos problemas de conectividade, nós não tivemos problemas para poder manter a comunicação segura e estável, né, com o condomínio. Isso para a gente representou um ganho maravilhoso. E isso foi o primeiro caso. Desse primeiro caso, nós começamos a multiplicar a ideia aqui na cidade e hoje nós gozamos aí com mais de 10, 15 condomínios, né? Só eu já tenho aqui mais 3 na minha carteira, implantamos muito mais do que isso, mas à medida que a gente vai implantando, a gente vai saindo. Você sabe que eu trabalho com condomínio síndico profissional, faço muitas implantações, treinamento, capacitação de novos administradores de condomínios e muitas das vezes a gente não segue com esse condomínio, tá? Então nós já temos a solução em vários condomínios implantados. Uma coisa que é importante, que eu gostaria de frisar aqui para vocês é o seguinte, não só a questão da economia que a portaria Porter proporcionou para os condomínios, né? Mas principalmente no que diz respeito ao controle de acesso. Isso é tão fantástico, Odd, que esse mês nós estamos fazendo aqui no Palácio Quitandinha. Eu estou aqui no Palácio Quitandinha hoje, que é um prédio histórico tombado. Nós conseguimos aqui aprovações para fazer a implantação de todo o sistema de controle de acesso. Hoje mesmo pela manhã estava conversando com o morador e o morador ficou encantado com todas as possibilidades de controle de acesso que o controle de acesso Porter vai promover, né? Então, assim, até o carnaval, um pouquinho depois do carnaval, nós já estaremos com a ferramenta funcionando aqui no Palácio Quitandinha. Isso vai ser, assim, algo transformador, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui no condomínio Quitandinha são 426 unidades habitacionais, mais uma unidade especial que é o Sesc. E detalhe, tem dias que circulam mais de 15 mil pessoas nesse empreendimento. Você imagina uma coisa dessa? Então você ter um controle disso aqui é algo inusitado, é algo fantástico, tá? Então, o que eu posso dizer com a minha experiência? Além do custo, controle de acesso, saber exatamente quem está entrando, a hora que está entrando, quem saiu, poder ter a gravação daquele momento, tanto de áudio quanto o vídeo. Isso trouxe para o condomínio, para o morador, assim, algo fantástico. E para mim, como síndico profissional, trouxe tranquilidade. Você quer ver outra coisa? Implantamos recentemente num condomínio, partimos do zero. A incorporadora fez a entrega, levamos a solução portaria Porter e houve no início mas seria bom ter o fulano, o Zé, o Joaquim na portaria. Enfim, existe sempre essa expectativa de que a portaria humanizada é melhor, né? Passados 4 meses da implantação, ninguém fala mais, não faz falta, não tem nenhum problema. Nós estamos há 4 ou 6 meses da implantação. Assim, a pessoal está todo mundo totalmente adaptado. Utilizamos o Porter Entregas e estamos aperfeiçoando a cada dia. Mas uma coisa que chamou muito a atenção, e aí eu quero também trazer esse meu testemunho, né? Porque como eu tenho vários condomínios na minha carteira, é o seguinte, ninguém está livre de ter problemas, mas deu um problema técnico-mecânico, como outro dia uma aranha, né? A aranha ficou em frente ao sensor de barreira ali. Consequentemente, impedia o livre funcionamento. Mas a assistência técnica, ela chegou em menos de 15 minutos. Com isso, foi sanado e os moradores sequer perceberam que houve uma pane. E o tempo todo, a equipe integrada e atualizando a informação para a gente.
Mas eu quero devolver uma pergunta para vocês, né? Uma coisa que, assim, que para mim, como gestor, é muito importante. Eu sei que a ferramenta tem evoluído e quando é que eu vou poder avançar nessa ferramenta, podendo ter todo o acesso ali, com um acesso privilegiado de síndico, acompanhando em tempo integral no próprio aplicativo. Né? Poder fazer, por exemplo, controle de áreas de reservas, concentrar tudo nesse mesmo aplicativo. Reservas de espaço, ou seja, é uma coisa que eu sei que está trabalhando e eu gostaria de ouvir vocês. Forte abraço aí, excelente momento para vocês aí no podcast. Grande Carlos, ó, eu falei que esse cara é gigante, ó. Ele realmente tem um castelo lá, galera, vocês viram. E ele tá fazendo um trabalho muito legal com o Sesc também. Grande Alessandro, o Carlos soltou quicando aqui agora para nós uma pergunta sobre a questão de reservas e tudo mais. Conta o que tá chegando e o que vem por aí, o que a gente enxerga com tudo isso para deixar tudo na palma da mão pro síndico. Então, Modi, até parece que foi uma pergunta combinada, mas não parece. Foi. Não é? É verdade. Então vamos lá. Cara, então, Carlos, essa junção de Porter e Alma, ela veio para exatamente fazer isso, tá? A gente vinha pesquisando há muito tempo se a Porter, como empresa de tecnologia e especializada em controle de acesso, tinha bagagem suficiente para fazer uma ferramenta de administração para síndico. E a gente é humilde para saber que não, que tem pessoas que são mais qualificadas para isso. Então a gente foi conhecendo a Alma e vendo que a Alma de fato resolvia e de fato a Alma vinha muito de encontro com o propósito da Porter de resolver a vida de quem mora em condomínio e a do síndico, facilitar a vida do síndico. Perfeito. Né? Então, a Porter e a Alma, elas fizeram essa fusão e com certeza vai vir toda essa gestão, essa expertise da Alma de administração, de monitoramento online, de financeiro, de reserva, de boleto, de manutenções. Isso tudo vem essa expertise da Alma, que a Alma nasceu. A Alma nasceu de uma dificuldade de uma administradora. Então, é como a Porter nasceu de uma dificuldade de controle de acesso. Então, a gente uniu especialistas de controle de acesso, como Porter, e especialistas de administração com a Alma. Então, essa ferramenta está sendo integrada aos poucos, tá? Ela está subindo já para quem já é cliente, já está recebendo algumas doses, alguns menus, e isso vai vindo e vai até o ponto de integrar tudo. Eu acho que aí, mais nos próximos meses, aí vocês já vão ter isso. E vai vir, de fato, para resolver essa vida do morador e de quem administra este condomínio, né? Tá, então deixa eu ver, Alice, se eu entendi. Presta atenção comigo, acorda, presta atenção, vem cá. Então, se eu tenho um condomínio e essa fusão, vê se vai resolver esse meu problema. Se eu reservar o salão de festa, eu sou morador do 804, não do 401, do inferno, do 804, do Glória. Se eu reservar o salão de festa, a integração vai ser a tal nível de lá no facial do salão de festa só funcionar o meu rosto, não dos meus vizinhos, que na hora que eu reservar, o financeiro já vai automaticamente colocar lá na minha taxa condominial, mais o valor da reserva do salão de festa. Toda essa integração vai ser um passe mágico assim? Isso. Isso. Então o cara vai lá, o Dirley, no aplicativo da Porter e faz a lista de festa e manda os convites. Nós, como Porter, vamos resolver a segurança do controle de acesso para botar as pessoas autorizadas para dentro no horário que o anfitrião reservou. E a Alma, junto por tudo, não são dois aplicativos, é uma coisa só, vai resolver a questão administrativa. Se aquele, antes disso tudo, aquele salão de festa estava livre, quanto custa aquele salão de festa, a lista de checklist, tudo aquilo dentro de uma administração vai estar resolvido também, tudo numa coisa só. Legal, bacana. Patrícia, deixa eu... Inclusive, Dirley, vamos lá. Se o morador tomar a multa, vai também lá nesse lugar. É verdade. Se ele ultrapassar o horário, o síndico vai multá-lo e lá nessa mesma plataforma vai estar lá. É legal. O Ali fez eu levar um negócio muito legal, não é de multa não, tá? Não é de multa não. Mas olha que bacana, né? Você que é administrador de condomínio, quando a gente fez a fusão com a Alma, a gente entendeu que você que é administrador de condomínio, você precisa ter o aplicativo com a tua marca.
Então vai ter a tua personalização, vai ser a tua logo, a tua marca. Então, se tiver lá controle de acesso Porter ou portaria remota Porter, vai estar a tua marca lá na gestão. Então o morador vai se conectar contigo, com alma também. Então, presta atenção. Nós estamos preocupados com o teu crescimento, com a tua marca, com o teu nome, com o teu legado, aquilo que você construiu na tua história. Então lá o morador do 304, do 605, vai estar falando sempre da tua marca, e não da Porter, e não da Alma. Presta atenção, ó, tá aqui a legenda, os contatos da Porter, os contatos da Alma, para que você possa interagir e saber mais informações. Ô Paty, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse ano, Deus colocou um negócio muito forte no meu coração e eu vou falar muito sobre isso esse ano, tá? Mas eu quero ouvir a tua opinião. E que você, como sempre, muito franca cada vez mais, né? Sempre é, e eu sei que você vai ser mais franca possível. Cada vez mais, nós estamos vendo os síndicos se posicionarem. Cada vez mais. Isso, para mim, deixa um motivo de muito orgulho. Ano passado, 1.500 alunos passaram pelas minhas aulas. E eu sempre falo nas minhas aulas sobre essa questão, né, de você se posicionar. Vamos supor que você leva 3 orçamentos para uma assembleia. E não vou falar de portaria remota. Eu vou falar de limpeza de fachada. Certo. Você levou 3 orçamentos para a assembleia e você levou esses 3 orçamentos e tem um lá 200 mil, tem um lá 150 mil e tem um lá 90 mil. A assembleia aprova o de 90 mil. E você sabe dos riscos de 90 mil. Mas você levou esses 90 mil porque é amigo de um morador e tudo mais, tal. O que você faz no momento dessa assembleia? 200 mil, 150 mil, 90 mil. A assembleia aprovou o de 90. E você conhece os riscos. O que você faria? Então, isso é muito comum, né? Na nossa vida, diariamente nós levamos para a Assembleia e o morador ele se prende muito à questão de valores, né? Ou melhor, preço. Né? É muito distinto, né? Preço e valor. Eu busco sempre me posicionar. Tá. O porquê? Porque a gestão ela é do síndico, né? Porém, as deliberações acontecem pelos moradores. Tá. E quando a gente fala muito um termo que ficou muito básico dentro da gestão de condomínio é comparar banana com maçã. Tá. Né? Então, quando a gente recebe alguns orçamentos, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu trabalho muito com o conselho dos condomínios. Ai, que legal. Então, o que acontece? Chega os orçamentos para eu levar para a Assembleia. Vamos supor, o Ali é o nosso condômino e trouxe. Poxa, o Odilei tem uma empresa de lavação de fachada, restauração de fachada 10. Só que nós vamos lá, a empresa do Odi é extremamente nova. Cadê os registros? Não tem histórico. Os registros dos colaboradores. Então, não tem registro nenhum, não tem contratação. Então, nós os cursos de NBR, DNR, né? É isso. NR35, quando... Ontem aconteceu uma situação como essa. Ontem um prestador de serviço que instala redes de proteção perguntou para mim o porquê que ele precisaria ter uma NR35. Meu Deus. O que eu falei, meu amigo, você não está preparado para entrar no condomínio. Perfeito. Né? Então, eu sempre vou me posicionar. Eu falo que a gente precisa comparar banana com maçã. Não existe a possibilidade de um prestador colocar 200 mil, principalmente por uma questão tão específica, que é uma restauração de fachada, e o outro 90 mil. Porque hoje as questões de valores são muito próximas, de produto. É claro que entra a mão de obra. Então, eu sempre converso com o conselho antes. E eu vou ser bem sincera, essa proposta de 90 mil nem chega aí para a Assembleia. Então, nem chegaria na Assembleia? Por quê? Conta. Não chega porque nós temos que fazer essa avaliação, né? Antes de levar para a Assembleia. Junto com o Conselho, ou junto com a Comissão de Obra, nessa linha, né? Exatamente. Nós temos, muito bem lembrado, nós temos muito também, quando nós vamos fazer uma obra que dispensa um valor significante, ou até mesmo que não, uma troca de uma porta. Perfeito. Né? Nós precisamos comunicar e ter outros olhares para isso. Legal. Porém, a gestão tem que se posicionar em relação à segurança dos moradores, em relação à contratação. Então, essa proposta de 90 mil não chega até a Assembleia. Nós vamos pesquisar e vamos pontuar a qualidade de cada empresa. Perfeito. Certo? Então, se a gente sabe que essa empresa ela começou 10 fachadas e terminou uma, nós não vamos levar. Nós não vamos gerar, porque a gente acaba gerando uma expectativa para o morador muito alta, que vai ter um custo baixo com uma qualidade lá em cima. Isso não existe. Muito bom. Show. Certo? Obrigado, Paty. Ali, vamos dar uma virada no assunto aqui agora? Vamos lá. A Porter está focando bastante em controle de acesso. Tem portaria remota e tem controle de acesso inteligente.
qual que é a diferença do controle de acesso inteligente, Ali? Conta um pouquinho para nós aqui o que é controle de acesso inteligente. Vamos lá, controle de acesso, Dirley, para ser bem resumido e para que todos entendam, entre controle de acesso e uma portaria remota quer dizer que portaria remota tem o atendimento, então tem aquele... O áudio lá, o áudio né? entre porta e central, e controle de acesso ele passa a ser o controlar o acesso somente no condomínio. Perfeito. Uma opção um pouco mais barata para os condomínios menores ou coisa parecida, tá? Mas de forma alguma é mais... inferior. Tá. A tecnologia é a mesma, a qualidade com que a gente impõe lá é a mesma, tá? Porém, ele passa a ser controlar o acesso, o morador se convida, faz tudo isso, faz acontecer. Legal. Tá? Então a tecnologia do convite continua, do facial continua, a rastreabilidade, abrir o controle remoto virtual, continua e tudo igual. A gente Legal. controla o acesso. O processo de controlar o acesso continua sendo o mesmo. Como é que eu vou dizer? Aquela questão da manutenção que a Paty falou que é muito importante, continua? A gente vai lá, dá a manutenção 24 horas, o BO, a gente assume. Continua. Legal. Inclusive, pegando um pouquinho o gancho da Paty, a Porter não tem o melhor preço, Dirley. Sim. Esse é fato. Sim. Porque a gente sabe quanto custa para prestar um bom serviço. A segurança. Tá? Né? Aquilo que o Carlos comentou, que o técnico chegou em 15 minutos, custa caro. Sim. Aquele evento que ficou aberto para a gente atender em 10 segundos, custa caro. Sim. Tá? Então, a gente, de fato, não abre mão desta qualidade por dinheiro. Perfeito. A gente poderia simplesmente reduzir o preço a zero e falar, cara, faz de conta que eu te atendo, que eu faço de conta que está sendo atendido. Então, sim, tome muito cuidado com o preço. Sim. Tem preços que é inviável, não tem como. Não tem como você ter um técnico em 15 minutos a esse preço. Não tem como você atender um evento... em 10, 15 segundos com esse preço. Não tem como você ter um equipamento qualidade comunicando com nós, dando falhas, gerando falhas a esse preço. Então, é bem importante isso, tá? Legal. Bem importante levar em consideração. Ô, Ali, então se eu tenho um controle de acesso, presta atenção você que ama a portaria aí no teu condomínio, o cara tá há bastante tempo e tudo mais. Tem como a gente botar automação com o porteiro local? Por exemplo, o seguinte, imagina lá, pessoal, a gente entende, vai ter condomínio que vai continuar com o porteiro local, mas daqui a pouco tá faltando informação para esse porteiro, para ele ser um pouco mais profissional, para você dar ajuda para ele a evoluir, dar mais segurança no teu condomínio. Dá para fazer essa união, Ali? Então, hoje esse é outro paradigma que a gente precisa quebrar. Bora lá, então. Muita gente acha que a Porter obrigatoriamente tem que tirar a pessoa de lá. Não precisa tirar. Top. Se a questão deste condomínio não é financeira e não estão querendo economizar, e eu tô falando que ele não é mais porteiro, tá? Ele é um concierge. Uau, conta mais sobre. Vamos lá, o que acontece? Deixa para nós controlar o acesso. Deixa para nós convidado, lista de festa. Porque o porteiro, como porteiro, ele faz basicamente quem é você, para onde você vai, só um minuto, pode subir, tá feito. Perfeito. Então deixa para nós fazer isso com tecnologia, para você continuar vendo o seu filho chegar, para você continuar vendo o seu filho sair, para você continuar recebendo notificação das suas encomendas, para você continuar recebendo tudo isso acontecendo, e o porteiro passa a ser um concierge, a ponto, Dirley, de falar da pessoa chegar lá e falar agora sim, esta pessoa pode levar minhas sacolas para cima. Perfeito. Porque ele não precisa estar preso na portaria. Legal, bacana. Então agora sim ele é um concierge. A pessoa pode chegar lá e falar, olha, me ajuda a levar as sacolas para cima? Vai buscar o carrinho para descer? Porque a portaria, de fato, está sendo atendida com controle de acesso, ou com uma portaria híbrida, ou com um atendimento remoto, seja o que for preferir. Então, na verdade, do jeito que está falando, então o síndico vai entregar muito mais serviço para o morador, é isso? Muito mais. Se tiver o controle de acesso, porque até então o porteiro faz algumas coisinhas, mas bem baixo do pano, de função. Por baixo do pano. Agora pode fazer muito mais esse tipo de serviço. Ele pode ser um concierge mesmo, Dirley, de fato, de falar, cara... Pegar a menina, levar no outro lado pra van, né, na abrir rua, a porta e ficar esperando as crianças até chegar na van. Esse vai ser o trabalho dele a partir daí. Ele não é mais porteiro. Boa, hein? Legal. E deixa pra nós fazer a portaria. Legal, bacana. E financeiramente ainda fecha a conta, tá? Legal, bacana. De você ter um posto. Porque é bem comum as pessoas confundir o porteiro, que ele vai fazer tudo isso, mas ele não pode, porque se ele faz isso, ele abre a mão do controle de acesso. Se ele faz o controle de acesso, ele abre a mão disso. Ele tem que ficar meio que escolhendo. Então, desta forma, fica de fato
um concierge dentro do condomínio fazendo o que tiver que fazer. Muito legal. Pati, eu queria que tu contasse um pouquinho para mim. Como é que é as encomendas no condomínio? Como é que tá aumentando isso? Não tá aumentando? O pessoal tá comprando na Shopee, no Mercado Livre, na Amazon. Isso tá acontecendo? Como é que é o dia a dia de correspondência, de entrega aí nos condomínios? Hoje, isso teve um aumento. Olha, eu não vou jogar baixo, não, de 100%. Hoje as pessoas fazem as compras pela internet. Né? E é tudo, né? Desde aquela dona de casa que compra um sabão líquido pela internet, até aquele desenvolvedor de programas que estão precisando de uma placa, mãe, isso e aquilo, e que precisa receber logo, e não tem o porteiro, não tem o vigia. Então, essa tecnologia que também a Porter trouxe para nós, do Porter Entregas, é algo que eu vivi na pele mesmo, né? Eu vivi na pele. No meu condomínio, nós tínhamos bem essa questão mas nós não queremos tirar aquela figura. A essência, né? A essência da pessoa. Nós temos uma pessoa lá que está há 15 anos. Olha que legal. Aí, então, case de sucesso. Ele viu, né, as crianças nascerem e hoje já estão com 15 anos, Perfeito. né? Então, nós não queríamos. E quando nós levávamos algumas questões de portaria remota, de controle de acesso, as pessoas ficavam sempre com o pé atrás. Mas nós não queremos que esse profissional saia, né? E hoje, a gente não combina, mas é uma essência porque realmente... É verdadeiro, né? Porque é verdadeiro. Que hoje ele faz exatamente isso, Ali. Que legal. Ele vai lá, então às vezes a pessoa tá meio insegura, começou a namorar, eu acho que a minha menina tá lá com um namoradinho, vê se vai entrar ou não. Ele vai ali, dá uma disfarçada, fica ali na porta. E com as entregas da mesma forma. Porque o que acontece? Hoje nós tínhamos a pessoa que tinha que ficar na portaria 24 horas para receber entrega. Porque antes era só o correio que entregava. Né? Agora, e tinha um horário comercial ali para entrega. Hoje é qualquer dia, qualquer hora que eles estão entregando. Então nós recebíamos muito devolução de encomenda. Isso é um estresse, né? Porque às vezes o zelador estava lá em cima fazendo a limpeza da calha do telhado. Que é a função dele? Que é a função dele. Que é a função, né? Ligavam lá, o celular não funcionava. Pô, mas eu precisava daquela placa-mãe que ia chegar, eu precisava daquele celular, eu precisava. E tinha essas cobranças. Nós paramos e nós vamos ter que analisar alguma forma de conseguir reduzir isso. Porque o zelador deixava de fazer a função dele para ficar recebendo. Mas é só no teu condomínio, num condomínio pelo Brasil não acontece isso, não. É só no condomínio da Pati que acontece isso. Só no meu condomínio. Então, nós viemos buscar uma tecnologia que atendesse, muito interessante é essa, que o entregador não precisa adentrar ao condomínio. Uau! Segura. Olha só, o morador não precisa adentrar o condomínio. Ali, tu é o pai da criança, conta um pouquinho da história do Porter Entrega e os números que tá acontecendo já no Brasil. Vamos lá, é tão legal escutar isso. É bom, né? Dá orgulho, né? Porque dá de orgulho, fato, cara. A Porter, ela não aplica tecnologia por tecnologia. Sim. A Porter, a cultura da Porter é resolver um problema que existe. A gente não cria um problema para resolver depois. A gente resolve esse problema que existe. E o Porter Entregas foi exatamente isso, né? Então, muitos dos condomínios Porter hoje proibiram o zelador de receber encomenda. Proibiram, de fato, Dirley. Proibiram. Falou, também, rapaz, também. Também. Por quê? Porque o zelador não zelava mais. O zelador virou um carteiro interno. É verdade. Então, ele estava lá em cima da caixa d'água, por mais que funcionasse o celular dele, ele tinha que parar, descer, e quando descia, o carteiro já ia embora, porque esperou demais. Então, cara, atrapalhou demais o trabalho dele. Exatamente. Então, o Porter Entregas, ele veio, Dirley, para ser exatamente isso, né? Como o controle de acesso se tornou um bom produto e está sendo muito bem aceito, o locker, a Porter também tem o armário, ele fica na parte interna do condomínio. Então, para esses condomínios, o locker não é uma solução, porque não tem quem abra a porta. Perfeito. Para essa pessoa, para o entregador do Mercado Livre, para o carteiro chegar lá dentro. E o principal, Pati,
eu comecei a falar no começo, quanto mais pessoas estranhas trafegar dentro do condomínio, é perigoso. É mais risco. Sim. Hoje os moradores também não nos ajudam, eles deixam bicicletas caras penduradas na garagem. Sim. O cara que entrou, seja ele Mercado Livre, seja ele iFood, seja ele quem for, o cara que corta a grama, seja ele quem for, pode ser que ele não leve essa bicicleta agora, mas ele tem a informação de onde tem uma bicicleta. Claro. E qualquer bicicleta é 30 mil reais. Claro. Então, quanto mais a gente proteger esse condomínio com pessoas estranhas lá dentro, é melhor. Então veio o Porter Entregas. O Porter Entregas é uma ferramenta que é um equipamento que fica pro lado externo. O entregador faz uma entrega em 20 segundos. O entregador não precisa ter aplicativo ou nada, né? Não precisa ter aplicativo, não precisa ter nada. Ele faz simplesmente, ele lê com a câmera dele. Isso é as simplicidades do Porter Entregas. Explica o processo, então. O entregador pega a câmera dele... Lê o QR Code. Naquele QR Code a gente já tem a informação de qual condomínio ele está. A gente já abre para esse entregador qual bloco e qual unidade. Ele só precisa botar bloco, unidade, a gaveta abre, ele joga equipamento para dentro. Isso tudo registrado, tal, Dirley. Câmera então em cima, tem câmera externa, dentro, né? câmera interna, câmera dentro da sala. Facial. E ele coloca... E ele derruba essa encomenda, cai, ele deposita essa encomenda dentro. Uma caixa. Nessa hora, os moradores são notificados. E vem de novo mais um benefício disso, Paty. Quando... Por mais que o zelador recebesse essa encomenda, ele vai embora às 5 horas da tarde. Exato. E essa encomenda fica presa dentro da guarita, dentro da sala do zelador. E quem tira essa encomenda, se for uma placa-mãe que o cara precisa muito, ela tem que ligar para o síndico. Para o síndico ir lá abrir essa sala. Como o Porter Entregas, a gente utiliza a antiga guarita, passa a ser uma sala de encomenda e o morador consegue retirar essa encomenda 24 horas por dia. Tu sabe que tem um entregador, conversando com o entregador, ele falou, Dilei, agora eu tô entregando de madrugada, eu tô ganhando agilidade, porque eu entrego de madrugada lá no Porter Entrega, cara, o morador quando chega de manhã cedo, ele já vai lá e já pega. Eu não preciso esperar a rota para entregar tarde, eu já entrego, já me antecedo. Então eu faço tudo que eu fazia em 8 horas, eu tô fazendo em 3 horas agora. Então realmente é uma solução bacana, né? Cara, o Dirley, os síndicos estão amando a solução. Os moradores... Tu tem números hoje? Olha, nós somos no início de 2025, tá, galera? Tá, vamos números. Lá. A gente tá trabalhando de fato, vendendo Porter Entregas faz uns 7 meses. Tá bom. Tá? Hoje são 105 Porter Entregas instalados. Tá. Passou de 150 mil entregas. Meu Deus do céu. E agora eu vou te falar um número que... impressiona. Sabe quantos problemas a gente teve? Nenhum. 150 mil entregas? Nenhum. A gente tinha um receio, Dirley, e todo mundo tem esse receio, de que, como as entregas ficam misturadas lá dentro, um morador vai pegar a entrega da outra. Muito pelo contrário, os moradores organizam as encomendas com os nomes, um para o outro. Então, fica a dica aí, a Paty falou que tinha devolução de correspondência, 105 mil entregas sem uma devolução. E a entrega é mais rápida. Nós estamos indo para a reta final, mas antes disso, eu preciso indicar um livro. Eu sempre indico um livro no meu podcast aqui, e eu vou indicar do Gil Giardelli. Esse livro é um livro muito bacana que é Pensando o Impensável. Pensando o Impensável. Esse cara é um brasileiro que dá aula nas grandes universidades nos Estados Unidos, e aqui ele fala o seguinte: quando o Ali trouxe a ideia, né, do Porter Entrega, ele estava pensando o impensável. Ele quis sair fora da caixa. Esse livro é um livro fantástico. Você que gostou de tecnologia, que é o que nós estamos falando aqui, é um livro que eu li e eu recomendo para você. Um livro muito bacana que ele fala sobre disrupção, sobre como você pensar fora da caixa, como você pensar diferente. Vai estar na legenda aqui do vídeo, ou o nome do livro e o autor. Então você que está curtindo tudo isso que está acontecendo, bora seguir o nosso canal, bora ativar a notificação e se caiu no teu coração esse episódio, pega o link agora e manda para uma pessoa que precisa ouvir tudo isso que nós entregamos. Grande Alessandro, nós estamos indo para a reta final. E antes disso, eu quero que você fale um pouquinho para o público e dê as tuas considerações finais, teu recado final do nosso episódio fantástico aqui que nós gravamos. Bom, Dirley, primeiro, obrigado pela oportunidade da gente poder expor um pouquinho do que a gente faz, né? Então, falar o que a Porter faz para o mundo condominial. E eu queria fazer um pedido para quem estiver assistindo aqui. Quando vocês forem escolher empresas para prestar serviço de controle de acesso, portaria remota, Porter Entrega, seja o que for, nos dê a oportunidade de conhecer a Porter. Legal. A gente hoje, todas as oportunidades que foram nos dadas, a gente consegue de fato vender o nosso valor, vender a nossa seriedade do que a gente faz.
Boa. Então, assim, pesquisem as empresas, por favor. Sim. Não é por preço, esquece preço, tá? Vão conhecer as instalações dessa empresa, vão conhecer o que esses caras fazem, conversem com quem já é cliente. A gente, Odirley, eu nem sei se a gente pode falar isso, pode ser um... Não sei, vai lá. Vamos lá. Mas muitos condomínios saíram da Porter por algum motivo e voltam. Pela experiência negativa. Voltam. E tu sabe qual que é o nosso maior orgulho disso tudo, Odirley? Que são os moradores que perdem a porta de volta. Né? Legal. Bacana. São os moradores que sentiram falta da solução. Né? Porque às vezes a gente acha que é o síndico, mas às vezes a Paty, ela foi síndica, ela é porter, daí saiu fora de ser síndica, e o outro síndico assumiu e botou outra portaria por redução de preço. Isso é muito comum, tá? É muito comum. O síndico, para apresentar um pouco mais de eficiência, quer reduzir o preço e tal, troca a portaria, mas os moradores falam, não, mas a porter tem que voltar. Muitas vezes acontece. Exatamente por esse descuido. Perfeito. Então, assim, nos dê a oportunidade de conhecer, deixem nós apresentar nossa solução, visitem as nossas sedes. Legal. Conversem com os gestores, conversem o que a gente faz. Eu moro num condomínio Porter. Legal. Eu moro no condomínio Porter, eu me sinto seguro morando no condomínio Porter. Também vejo a minha filha entrar e sair. Quando eu não recebo a notificação, eu fico preocupado, e são valores de fato. Então, todos os sócios moram em condomínios Porter exatamente para experimentar o produto e se sentir seguro com esse produto. Caso esse produto não esteja atendendo, a gente fazer as alterações. Porque a gente tem hardware na mão, a gente tem software na mão, a gente tem aplicativo na mão e a gente tem serviço na mão. Muito bom. Então, é muito fácil fazer um ajuste caso precise. Você não conhecia o Alessandro, né? Ele fica escondido em produto, mas ele é um baita comercial. Paty, tuas considerações finais. Então, primeiramente, eu acho que em nome de todos os síndicos, agradecer o que realmente esse carinha veio fazendo para o mercado condominial. A Porter, né? Isso. E, é claro, a Porter é composta de pessoas, né? Isso aí. Então, o Odi é um dos exemplos também, como o Ali também, que fica lá escondido, mas fiquei surpresa, hein, Ali? Olha, o comercial tá bom, hein? Tá bem alinhado. Muito legal. Então, assim, agradecer realmente esse olhar que a Porter tem dado para os síndicos, principalmente, né? Nós somos aquelas pessoas que muitas vezes ficam lá no cantinho e que quase ninguém ouve, né? Ou pensa, opa, eu preciso vender algo. Aquela pessoa, então, é o meu alvo, né? Mas somente o alvo. Sim. Então, não oferece nada da questão. E o que eu sinto aqui, nós aprendemos todo dia, todo dia. Então, a Porter, ela disponibiliza para nós, só não cresce quem não quer. É verdade. Sabe, Paty, olha que interessante, galera. A Paty fez eu lembrar, nós temos o programa dos embaixadores da Porter, né? A Paty é uma embaixadora nossa, com muito orgulho. Esse ano, a Paty está aqui, é prova disso, vai ser mais de R$1.400.000 investindo em treinamento nos embaixadores, né? Então, realmente se dedicar, ter esse propósito de transformar o mercado mesmo, né? Transformar o mercado condominial, né, em conhecimento. Se os embaixadores, esses 90 embaixadores vão ficar na sua região, vão subir a régua, os outros sim vão estar junto também, seguindo eles, né? Exatamente isso, Odi. Você falou bem a essência mesmo do que está acontecendo. Está acontecendo uma revolução nesse mercado, de fato, dos síndicos principalmente. Eu falo porque nós estamos inseridas ali no dia a dia do síndico, né? E esse crescimento, é claro, eu sou extremamente grata por ser embaixadora Porter, e não é porque eu sou embaixadora Porter que eu gosto do serviço da Porter, é porque realmente nós precisamos ser ouvidas. É isso aí. E a Porter isso faz muito bem com os síndicos. Então, aconteceu algum problema? Óbvio. Pessoal, vai acontecer problema? Vai. Eu sempre falo assim, eu não quero uma empresa que não dê problema, porque isso não existe. Perfeito. Eu quero a empresa que sabe resolver os problemas. E isso eu encontro na Porter. E isso é muito bom pra gente, faz a gente crescer como profissional da área, né? Porque quando a gente entrega um produto que dá certo, é muito bacana. É um sentimento que a gente consegue... Você alcançar a expectativa de um morador é muito difícil. E quando vem um Porter entrega, que eu não vou mais precisar sair correndo do trabalho ao meio-dia para ir lá buscar encomenda, porque senão eu não consigo, eu vou pegar só no sábado.
porque eu não fico em casa. Então, isso daí surpreende. Não, mas pô, lá no outro condomínio eu tinha um problema sério, eu não conseguia ter acesso às minhas encomendas, não funcionava o aplicativo. Não. Pessoal, vem para cá, eu quero mostrar uma tecnologia que... Mas assim, ó, deixa eu mostrar para vocês como funciona, deixa eu mostrar uma base de atendimento. Então, quando você hoje vai conhecer uma base de atendimento da Porter, né, e você já vê ali a diferença, principalmente da forma que os colaboradores são vistos, são tratados, e isso automaticamente influi na entrega. Né? Então, assim, eu sou muito grata de estar aqui, né? Agradecer muito a Deus pelas oportunidades que tem me dado, pelas pessoas que têm me apresentado, e o Odi principalmente por acreditar muito na gente, né? Eu falo na gente, pessoal, porque os embaixadores é uma família, né, Odi? É uma família onde a gente tem a função ali, não função, mas o prazer de um estar conectado no outro e sim trazendo uma régua muito mais alta para o mercado condominial. Então, muito obrigada. Odi, obrigado, Porter. Ali, obrigada pela aula aí. E agora até uma aula de comercial, quem sabe, né? Muito bom, muito bom. Quero agradecer a Fábio que está aqui, quero agradecer a Paty que está aqui, mas quero agradecer a Fábio também, que é a sócia da Paty. Graças a Fábio, a Paty consegue estar aí viajando junto com a gente, treinamentos e aula e cursos assim, pelo país afora. Me dá mais um minutinho. Claro. Então, a Paty comentou ali, a Porter dá ouvidos para os síndicos. Então, eu quero aqui me comprometer e também me disponibilizar, o Dirley, para, na cadeira de produto, escutar todos os síndicos quais são as dores para nós acertar cada vez mais esse produto, tá? Bora. Então, assim, contem comigo para isso. Podem, não tem... a gente é 24/7 também, né, o Dirley? Então, o Dirley tem meu contato, a gente pode se achar. Mas contem com a Porter para produtos. Qual é a dor que vocês estão sentindo? Tragam ela para nós, que se for do nosso alcance, com certeza a gente acha uma solução. A gente não está vendo, talvez, essa vivência, então, mas a gente é lá para ouvir e para achar uma solução para resolver a vida de vocês, tá? Legal. Ô, Diego, agora eu vou ter que aproveitar, né? Então, colegas síndicos, aproveitem, porque poucas as empresas que ouvem a gente, né? A nossa dor, o dia a dia. Então, vamos aproveitar aí essas aberturas. Top. Tá aqui na legenda todo o contato do Ali, que não conseguiu também me chama. Tá o contato da Patrícia também, quero agradecer a todos os patrocinadores. Tá rolando aqui os nossos patrocinadores do podcast. E ó, o que nós vimos nesse programa? Nós vimos o desafio de portaria remota, como superar isso, como levar uma portaria remota para uma assembleia, como integrar a tecnologia de controle de acesso com o porteiro local. Vimos também sobre porta entrega em condomínio e vimos dicas de como melhorar a segurança no seu condomínio. Então, do fundo do meu coração, obrigado, grande Ali, grande Paty, obrigado a você que acompanhou nós até agora. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Fui, tchau! Valeu!